Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a mais este culto. A comunidade pode se sentar, por favor. Hoje nós estamos no 18º domingo após Pentecostes e a partir do texto do Santo Evangelho, texto de palavras duras de Jesus, nós vamos meditar no tema cortado por nós. Vamos lembrar que Jesus foi cortado por causa dos nossos pecados. Nós desejamos que Deus abençoe esse nosso momento de culto, que Ele receba toda a nossa gratidão que nós viemos até a casa dEle trazer. Aqueles que estão em casa também, com certeza, querem levar a sua gratidão, o seu louvor a Deus. Que Ele, na sua santa palavra, também nos alimente espiritualmente. Que eles que irão receber a Santa Ceia, que também sejamos agraciados com este dom da salvação, com este sacramento. Nós vamos iniciar, então, cantando o hino, por favor, Com Preces nos Lábios. Nós chegamos, as nossas veredas cobriste de amor. Mil graças rendemos, jamais te deixamos. Ó fonte da vida, socorro na dor. Ó tu, Pai eterno do trono celeste, opera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos teus. Confiamos em ti, pois em negras tormentas, em ventos agrestes socorres os teus, nos grandes perigos só tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, bom é estar em Tua presença e fazer parte da Tua Igreja a vasta comunidade de cristãos espalhados pelo vasto mundo. Nós te agradecemos e louvamos por teres aceito a cada um de nós através da vida, morte e ressurreição do Teu Filho Jesus. Nós reconhecemos a comunhão que pela fé temos uns com os outros. Neste culto, nós queremos ouvir a respeito do que fizestes por nós através do Teu Filho Jesus Cristo. Dá-nos o Teu Espírito Santo para que expressemos diante de Ti e de cada irmão a nossa gratidão por Tuas bênçãos. Ajuda-nos a sermos testemunhas fiéis do Teu amor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, pelo batismo nós fomos colocados sob a graça de Deus, mas o pecado ainda está em nós, na nossa natureza e na nossa vida diária, e o pecado traz a morte e nos afasta de Deus. Por isso, confessemos os nossos pecados a Deus e supliquemos o perdão que pela aliança batismal nos é assegurado em Cristo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, confesso diante de Ti e de meus irmãos aqui presentes que pequei tanto por ação como por omissão. Perdoa-nos, Senhor. Santo e misericordioso Pai, através de Tua palavra, Tu te revelas como um Deus que ama a todos. Não houve jamais algum tempo na história em que não tivestes todo o mundo em Teu coração,
mas eu confesso que não tenho me esforçado para levar Cristo para todos. Perdoa-nos, Senhor. Eu tenho desperdiçado as oportunidades que Tu tens me dado para falar palavras de alegria e amor para meus familiares, meus vizinhos e meus colegas de trabalho. Perdoa-nos, Senhor. Tenho sido negligente com Tua palavra e sacramentos que me fortalecem para o testemunho e o serviço. Por isso tenho desejado ser servido, em vez de servir como meu Salvador serviu. Perdoa-nos, Senhor. Amém. Deus tem uma boa notícia para todos nós. Ele diz: tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todos os nossos pecados. Embora sejam como escarlate, eles ficarão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eles ficarão como a lã. Vai em paz e alegria, seus pecados estão perdoados. Você é livre para ser uma bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo para este nosso culto, Salmo 104, versículo 27 até o versículo 35. Todos esses animais dependem de Ti, esperando que lhes dês alimento no tempo certo. Tu dás a comida e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dás, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. Porém, quando lhes dás o sopro da vida, eles nascem, e assim dás vida nova à terra. Que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre, que Ele se alegre com aquilo que fez. O Senhor olha para a terra e ela treme, toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus e que os maus deixem de existir. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor Deus. Aleluia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Amado Pai Celestial, bendito és Tu ontem, hoje e por toda a eternidade. Pelo poder do Teu Santo Espírito nos trouxestes até a Tua casa nesta manhã. Pedimos, ó Pai, que aceites o nosso culto rendido a Ti, que nos leve a reconhecermos todos os nossos pecados e tudo aquilo que nós deveríamos sofrer por causa deles. Obrigado porque Jesus foi quem sofreu o nosso castigo. Obrigado pela graça da vida eterna que agora temos pela fé nele. Usa-nos como Teus instrumentos para proclamar esta salvação a todo o mundo. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo para todo sempre. Amém. Podem sentar-se, nós vamos cantar agora mais um hino.
Palavras do nosso Deus indicadas para este nosso culto, iniciando pelo Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 11, dos versículos 4 até o versículo 6, depois o 10 até o 16 e ainda o 24 até o 29. Assim nós lemos: havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer e a única coisa que vemos é este maná. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também ficou aborrecido e disse a Deus, o Senhor: por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me destes um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz este povo, nem dei a luz a esta gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos teus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo, isso é demais para mim. Se vais me matar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. O Senhor Deus respondeu a Moisés: reúna para mim 70 homens que você sabe que são líderes entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu os 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. Porém, isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então um rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu: por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu Espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Texto da Epístola, carta de Tiago, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 20. Tiago escreve assim: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu sua colheita. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e o outro fizer voltar para o bom caminho, lembrem disto: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador, e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Essas são as palavras da epístola. Convido a comunidade agora a se colocar de pé para ouvirmos o texto do Evangelho, a respeito do qual nós vamos meditar nesta manhã. Marcos capítulo 9, do versículo 38 até o versículo 50. O evangelista escreve assim: João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês porque vocês são de Cristo,
com toda certeza receberá a sua recompensa. Jesus continuou: quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os 2 e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Hoje nós vamos confessar a nossa fé com o credo da vida, uma forma um pouco diferente, mas o mesmo conteúdo de nós confessarmos a nossa fé no nosso Deus triuno. Creio que sou um ser criado por Deus para uma vida maravilhosa, em comunhão perfeita com Deus e com domínio sobre as demais criaturas, em pleno desenvolvimento do meu corpo, mente e espírito. Sei, no entanto, que o pecado me separou de Deus, me tornou mal e me trouxe morte. Creio que Deus é misericordioso e enviou o seu Filho Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para me resgatar do mal e da morte, reconduzindo-me à vida. Creio que o Espírito Santo, pelo Evangelho, me conduz e com seus dons me santifica e me dá poder para viver nova vida em Cristo, em comunhão com o próximo e como seu mordomo sobre a natureza. Creio que ao partir deste mundo estarei face a face com Deus, o qual me absolverá dos pecados. Por obra e mérito de Jesus Cristo, meu Senhor. Creio que o Espírito Santo ressuscitará meu corpo da morte e me dará em Cristo a vida eterna no céu, onde encontrarei e habitarei para sempre com todos aqueles que nesta vida creram em Cristo. Amém. A comunidade pode se sentar. Em preparação à mensagem, nós vamos cantar o hino A Cristo Coroai.
Cristo coroai, a vida nos doou, e a fim de dar-nos salvação, da tumba triunfou. No seu poder morreu, mas ressurgiu, e a vida eterna nos ganhou, e a morte destruiu. A Cristo coroai, nos tempos é Senhor, e do universo imenso é Deus, eterno Criador, ao grande Redentor, que deu-nos salvação, eternamente tributai louvor e adoração. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do seu Santo Espírito nos alimente, nos fortaleça e nos dê nova vida, cada novo dia, através da sua santa palavra, que esta vida possa durar além deste mundo para a eternidade. Amém. Podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, nossos irmãos, irmãs e amigos que nos acompanham de casa, hoje nós vivemos uma situação um pouco difícil, não só aqui no nosso país, mas mundo afora. Por causa da pandemia, muitas pessoas perderam seu emprego. E muitos estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, outros estão procurando entrar no mercado de trabalho. E um dos desafios que as pessoas que buscam emprego encontram hoje é o seu rastro digital. O que é um rastro digital? Postagens no Facebook, no Instagram e outras redes sociais, elas acompanham a pessoa, desde a sua inscrição para uma vaga de trabalho, até mesmo numa possível entrevista pessoal. Pode ser que as pessoas ainda ficam surpresas ao verem que um possível empregador está pesquisando suas publicações como parte do processo de seleção. Mas isso é cada vez mais comum. Vocês podem ler matérias, assistir reportagens a esse respeito, isso é muito comum. Mas aí nós nos perguntamos, por que uma empresa, por que um empregador se daria ao trabalho de pesquisar a vida digital da pessoa para ver o que ela posta na internet? Coisas que necessariamente não têm a ver com o trabalho que a pessoa venha desenvolver na empresa. A resposta é pura e simples. É uma questão de caráter. Ali, nas redes sociais, nós deixamos o nosso rastro que mostra quem nós somos. Claro que existe toda uma questão aí, uma discussão a respeito das leis de privacidade, questões judiciais, mas deixando isso de lado, nós vamos perceber ou tentar compreender um pouco os empregadores. Eles estão preocupados com o caráter dos funcionários. E as postagens que nós fazemos lá na internet, por mais bobas que possam parecer, por mais inocentes que possam parecer, elas falam da nossa vida. E essas questões de confiabilidade, de seriedade, enfim, isso é muito importante na vida dentro de uma empresa, nas relações de trabalho. Por isso, cada vez mais, as empresas têm feito essa busca. E não adianta nós darmos sugestões, olha, isso aqui você faz, isso você não faz na sua vida digital. Porque ali é uma coisa espontânea. E não adianta nós querermos mostrar que nós não somos a partir dessa vida digital. A questão é que nós vivemos novos tempos. Tornar público, expor partes da nossa vida é algo bastante recente. Mas
os sentimentos humanos, as ações humanas que estão por trás daquilo que nós expomos, isso é tão antigo quanto a própria humanidade. E o Evangelho de hoje, então, nós temos palavras bastante importantes que nos falam a respeito do nosso caráter e nos fala que nós devemos levar não só o nosso caráter, mas também nós devemos levar o pecado muito a sério. Quando Jesus ele fala de caráter, ele usa uma criança e a coloca no meio dos discípulos. E ele diz assim: quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Questão de caráter. Como nós tratamos as pessoas, sejam elas adultos, crianças, importantes ou não tão importantes. Isso é uma questão de caráter. E depois Jesus diz que nós devemos levar o pecado muito a sério. Ele diz: se alguma coisa te faz pecar, corta fora. Esses são assuntos sérios. E Jesus diz que esses assuntos são tão sérios que não têm implicações apenas para a nossa vida aqui no mundo, mas têm implicações para a eternidade. E é por isso que Jesus é tão duro nessas palavras que ele diz àqueles seus ouvintes, e essas palavras que ele diz para nós hoje, para mim e para cada um de vocês. Corte suas mãos, corte seus pés, arranque o seu olho fora. Aí nós dizemos: nossa, Jesus, é meio exagerado, você não acha? Cortar pé, mão fora, arrancar o olho. Mas por que Jesus ele é tão duro assim? Eu imagino que Jesus foi muito duro, porque ele estava tentando fazer com que as pessoas parassem para refletir e olhassem essas questões do pecado, principalmente, a partir do ponto de vista do próprio Jesus. Porque nós sabemos que as pessoas que estavam sempre ouvindo Jesus, geralmente interpretavam mal as suas palavras. E talvez os piores, nesse sentido, talvez os que mais distorciam e não compreendiam as palavras de Jesus, eram os seus próprios discípulos. Aqueles que estavam com ele dia a dia, caminhando e aprendendo com ele. Então nós podemos olhar os evangelhos, os relatos da vida de Jesus, dessa sua relação com os discípulos, mais ou menos assim como um relato das postagens dos discípulos. Imaginem os discípulos fazendo postagens a respeito de suas vidas. Postagens, e se nós formos analisar, como as empresas analisam hoje, desqualificariam os discípulos para serem servidores de Jesus e do seu reino. Afinal de contas, por que Jesus ia contratar esses caras para serem os seus empregados, digamos? Esses homens que seguiam Jesus, por mais que Jesus desse bons exemplos, eles sempre falhavam, eles sempre fracassavam em seguir o exemplo de Jesus, em serem imitadores de Jesus. Esses homens que estavam ali com Jesus diariamente, eles atacavam uns aos outros em alguns momentos. Eles até chegaram a atacar crianças. As crianças iam para falar com Jesus. Lembram do episódio que eles mandaram as mães levar as crianças embora? Eram essas pessoas que Jesus estava do lado deles e preparando eles para trabalhar na sua empresa, se assim podemos dizer. Essas pessoas que estavam ali do lado de Jesus, eles demoraram muito tempo para compreender quem era Jesus realmente e do que se tratava a sua obra. Os discípulos, infelizmente, nos textos do Evangelho que nós ouvimos no final de semana passado, desse final de semana, mostra que eles muitas vezes estavam mais focados e preocupados com o poder, com o status, do que realmente com a obra de Jesus Cristo. E por isso Jesus usa essas palavras duras, para tentar abrir os olhos dos discípulos, para tentar trazer eles para a realidade e mostrar que eles não eram melhores nem mais importantes do que ninguém. Esse capítulo 9 do Evangelho de Marcos, ele é bastante interessante. Nesse capítulo, Jesus já começa a falar sobre a sua morte. Depois, Jesus faz um breve discurso a respeito do que significa ser grande no reino de Deus. Ele, pega aquelas crianças, coloca a criança no colo e diz para os discípulos que estavam discutindo quem era o mais importante, diz assim: olha, quem quer ser o mais importante, o primeiro entre vocês, deve ser o último,
de servir a todos. E então Jesus, ele fala que as pessoas que recebem uma criança estão recebendo o próprio Jesus, e quem o recebe está recebendo o Pai que o enviou. E aí ele diz essas palavras depois também, né? Quem fizer pecar um desses pequeninos que crê em mim é melhor que amarre uma grande pedra no pescoço e seja jogado no mar. Palavras duras, palavras sérias ditas aos discípulos. E essas palavras devem ser duras e sérias para nós hoje também. Eu pergunto a vocês já fizeram um pequenino, seja ele criança ou não? Vocês já fizeram um pequenino pecar? Tenho certeza que sim. Mesmo que a gente não tenha consciência disso. Mas podem ter certeza que os nossos atos, as nossas palavras, elas em algum momento fizeram alguém pecar, fizeram alguém fraquejar talvez na sua fé. Nós temos muita responsabilidade e por isso as palavras de Jesus, elas foram duras para os discípulos e são duras a nós hoje também, porque ele nos lembra que por mais que nós tentemos ser pessoas boas, nós somos pecadores. Nós pecamos e nós prejudicamos muitas vezes o nosso próximo e por isso nós deveríamos estar na fila para comprar um grande pingente de pedra e dar um mergulho no mar. Sejamos honestos, queridos irmãos e irmãs. Até que ponto nós levamos a sério o cuidado com o nosso próximo? O cuidado com as pessoas que Deus colocou em nossa vida, sejam crianças, jovens ou adultos. Até que ponto nós levamos a sério este cuidado? Até que ponto nós estamos dispostos a nos colocar em último lugar e servir? Ou será que nós somos como os discípulos que queremos ser os primeiros e ser servidos? Fui dar uma olhada lá relembrar umas coisas, olhando o site da nossa igreja, o site da IELB. No momento tem lá a declaração, né, do propósito, missão, valores e visão. Quando fala sobre a nossa visão, lá no site está escrito assim: sermos uma igreja luterana confessional que vai ao encontro das necessidades das pessoas. Honestamente, eu acho que essa parte de ser igreja luterana confessional a gente tem até conseguido cumprir, pelo menos na teoria, nos nossos documentos, oficialmente, nós somos uma igreja luterana confessional. Agora, quando nós falamos em ir ao encontro das necessidades das pessoas, especialmente quando falamos de necessidades físicas e materiais, eu acredito que nós, como igreja luterana, temos encontrado uma certa dificuldade nessa questão. Nós não temos, assim, cumprido isso de uma forma talvez satisfatória. Nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós acabamos deixando de cuidar dos mais necessitados. Isso quando nós acabamos não prejudicando eles com palavras e ações. Nós temos muita dificuldade em irmos ao encontro dos necessitados. Quantas vezes nós até negamos um copo de água para beber para essas pessoas, e assim pode ser que a nossa recompensa nos seja tirada. Pode ser que nós percamos a nossa recompensa. Perder a nossa recompensa é uma ideia bastante assustadora, e deve ser uma ideia muito assustadora para nós. Muito mais do que um post infeliz numa rede social, os nossos pecados, eles prejudicam a nossa relação com o nosso próximo, a nossa relação com Deus, e os nossos pecados nos levam a estarmos separados de Deus eternamente, a perdermos essa recompensa maravilhosa que é a vida eterna. Isso é muito sério. Por isso, hoje Jesus está nos desafiando a levarmos o pecado a sério. Ele diz que esse pecado é grave e que traz graves consequências. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor entrar na vida eterna com a sua mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte fora, pois é melhor entrar na vida eterna aleijado do que ter os dois pés e ser jogado no inferno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no céu com um olho só, no reino de Deus, do que ter os dois e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem,
e o fogo nunca se apaga. Se nós formos interpretar essas palavras de Jesus ao pé da letra, nós hoje estaríamos todos mutilados aqui. E essas são palavras sérias. As nossas mãos dificilmente estão dispostas a servir o nosso próximo. Os nossos pés se movem tão lentamente ao serviço do reino de Deus. Os nossos olhos, quantas vezes os nossos olhos servem como uma entrada para tantas impurezas em nossas vidas? Então o que é que nós devemos fazer? Jesus é muito claro. Corte, arranque. Simples assim. Mas será que realmente é isso que nós devemos fazer? Isso parece ser muito radical, mas se nós formos parar para pensar de forma lógica, isso faz sentido. Se eu tiver um câncer numa mão, num pé ou no olho, e ele pode se espalhar pelo corpo inteiro, eu vou cortar fora a parte que está doente, não é mesmo? Não é melhor eu estar vivo com apenas uma mão, um pé ou um olho do que morrer tendo o meu corpo inteiro? Se na nossa vida física isso faz sentido, por que isso não faria sentido na nossa vida espiritual? E nós sabemos que o pecado, ele não destrói apenas o nosso corpo, ele destrói também a nossa alma. E aí eu pergunto de novo, o que nós devemos fazer? Nós vamos começar a nos mutilar, então? Cortar mãos, pés, olhos? Não. Até porque se nós estivéssemos dispostos a cortar de nós toda parte do corpo que nos afasta de Deus, coisa que obviamente nós não estamos, isso não ia adiantar. Porque o pecado é algo muito mais profundo. Nós poderíamos estar aqui mutilados, mas o real sentido e o real problema nós não conseguiríamos resolver de forma alguma. Porque a profundidade dos efeitos do pecado em nossa vida exigem uma cirurgia muito mais radical do que simplesmente cortar partes do nosso corpo. O pecado, queridos irmãos e irmãs, exige perfeição. Isso nós não temos. Isso é impossível para nós. Foi por isso que Deus mandou o seu Filho. Para que Ele fizesse aquilo que é impossível para nós. Para que Ele pudesse pagar com sua vida por causa dos nossos pecados. De forma resumida, Jesus, Ele foi cortado em nosso lugar. Jesus foi arrancado de Deus por cada um de nós. E Ele fez isso para que nós não precisássemos nos mutilar. Para que nós não precisássemos viver esta vida com medo das consequências e do castigo por causa dos nossos pecados. Jesus foi cortado por nós. Deus cortou o seu Filho unigênito para que as nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, os nossos corações que são pecaminosos pudessem ser restaurados por Ele. Deus é quem vem ao nosso encontro. Em Jesus Cristo faz o corte necessário. Em Jesus, as nossas vidas cheias de pecado, as nossas palavras, pensamentos e ações que são cheios de pecado foram restaurados. Porque Jesus foi cortado. Porque lá na cruz, Ele clamou, meu Deus, por que você me abandonou? E o abandono de Jesus foi total. E foi necessário para então finalmente Ele gritar, está consumado. Neste momento nós temos a certeza que os nossos pecados foram perdoados. O sacrifício de Jesus foi feito, foi completo e foi aceito. E com a ressurreição, Ele conquistou para nós a vitória sobre a morte. Porque Jesus foi cortado, nós podemos ter a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, postagens nas redes sociais, elas podem prejudicar uma pessoa na sua busca ao emprego. Ações do passado e do presente podem cortar coisas boas no nosso futuro. Graças ao nosso Deus, nossos pensamentos, palavras e ações pecaminosos que poderiam nos desqualificar para recebermos a vida eterna, todos esses foram pagos por Jesus, que foi cortado na carne, que sofreu o abandono do Pai, para que assim nós pudéssemos ter uma vida eterna e verdadeira. Para que assim nós pudéssemos não ser rejeitados e perder a recompensa, mas sermos bem-vindos, recebidos pelo nosso Pai na mansão celeste. Amém. Que este grande amor do nosso Deus, que poupou
de nós nos mutilarmos por ter cortado o seu Filho Jesus Cristo em nosso lugar, nos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Amém. E em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se. Neste momento nós queremos cantar mais um hino de louvor ao nosso Deus. Nós vamos, a partir desse culto, retomar o nosso momento de oferta, de gratidão ao nosso Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Neste momento, logo após, então, a nossa mensagem. Então, aqueles que estiverem preparados, que desejarem, podem, ao cantarmos o hino, trazer as suas ofertas até aqui à frente. Hino, quero cantar uma linda canção. Cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor. Encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade só. Essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Nós vamos orar. Querido Deus e amado Pai, damos honra, louvor e glórias a Ti por teres enviado o Teu Filho Jesus Cristo, que foi cortado por nós e se entregou à morte para nos livrar da culpa e punição de nossos pecados. Agradecemos por todas as bênçãos que nos concedes continuamente. Obrigado pela natureza, pelas fontes de água e alimento, pelo dom da vida, por podermos ver, ouvir e sentir. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos pelo ler e ouvir da Tua palavra, para conhecermos a grandeza da Tua misericórdia por nós
e para compreendermos a tua vontade para conosco. Firma a nossa fé na graça de Cristo e arranca de nós tudo aquilo que quer nos impedir de crer e confiar em Jesus. Não permita que nos afastemos em nada da tua verdade revelada na Escritura Sagrada. Da mesma forma, na certeza de que amastes o mundo, dá-nos um coração compreensível para com todos, para sabermos que são diferentes de nós, para entendermos suas fraquezas e limitações. Senhor Jesus, enche-nos do teu amor e da tua misericórdia. Ajuda-nos a ser perseverantes nas boas obras, para que a nossa vida seja um sinal visível da tua bondade para com todos, principalmente para os que não creem em ti. Dá-nos um coração generoso para percebermos as necessidades daqueles que sofrem, para levarmos esperança aos desencorajados, para servir de ajuda e conforto aos angustiados. Que as outras pessoas percebam a tua presença em nosso testemunho. Tem misericórdia dos que sofrem por enfermidades ou qualquer tipo de aflição. Que a tua mão carregue a dor daqueles que sentem tristeza profunda e que, por não verem sentido na vida, decidem por atitudes extremas. Em meio ao sofrimento, guarda-os na fé em Jesus Cristo, longe da tentação do diabo. Estende-lhes a tua mão curadora, para que tenham fortaleza, conforto e paz. Amado Pai, te louvamos imensamente, porque concedestes nesta semana mais um ano de vida à nossa irmã Yolanda Oliveira, também ao Marcelo de Oliveira. Te louvamos, Senhor, por teres chamado a dona Yolanda e também o Marcelo a serem teus filhos pelo batismo, tê-los preservado na fé verdadeira, assim como nós te pedimos, que continues concedendo a eles paz, saúde e que tu possas guardá-los em tuas mãos poderosas. Senhor, ouve a nossa oração em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Salvador Jesus convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Por isso, oramos. Senhor nosso Deus, a Ti agradecemos e rendemos louvores. Deste-nos acesso à vida eterna em Teu Filho Jesus Cristo, que demonstrou ao mundo a força do Seu amor, chamando pecadores para si e oferecendo o Seu corpo e sangue por sacrifício na cruz. Nós Te agradecemos e adoramos juntamente com todos os anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo
Podem sentar-se. Chamamos bem-vindos à ceia do Senhor nossos irmãos e irmãs comungantes. Enquanto nós participamos da ceia, vamos ouvir um hino de louvor. Tem aqui, é só clicar que vai começar o hino, tá bom? Vinde, pois tudo está preparado. A deuses que não têm valor, pessoas cegas pelo pecado, marcham sem sentido em dor. O único que é digno de louvor é Jesus, Rei e Salvador. Jesus.
isso que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte redentora de Jesus Cristo na cruz, quando Ele foi cortado para nos dar vida eterna. Por isso nós vamos agradecer ao nosso Deus. Amado Pai Celeste, nós te louvamos por mais uma vez nos dares a oportunidade de recebermos a Tua ceia. Pedimos, ó Pai, pela Tua graça, que através dessa ceia nos fortaleça a fé em Ti, nos leve a amar cada vez mais o nosso próximo, demonstrando isso nas nossas palavras e ações no dia a dia, e nos faça viver a cada dia a certeza de que nós teremos a nossa recompensa, a vida eterna que nos aguarda no céu. Por Jesus nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se. Mais uma vez, muito bom dia, queridos irmãos e irmãs que estiveram aqui nesta manhã, os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham de casa também. Lembrando algumas coisas que aconteceram nessa última semana, nós reiniciamos instrução de confirmandos. Então, essa nossa turma, em breve, nós vamos confirmá-los. Os leigos tiveram a sua segunda reunião presencial nessa sexta, bastante proveitosa, e nós iniciamos essa sexta, então, a leitura do sumário da doutrina cristã. Queremos lê-lo todo, e é muito gostoso a gente pegar cada parte e debater e trazer assuntos relacionados a isso. Foi muito bom o estudo e todo o nosso encontro. Daqui 2 semanas temos de novo reunião dos leigos, fica o convite para que mais homens participem também. Nessa semana, então, na terça e na quinta, nossa devoção, às 19h30. A instrução de confirmandos nós vamos fazer 2 dias durante a semana. Amanhã, na segunda, e na quinta, sempre às 18 horas, para que assim a gente possa terminar logo essa parte que falta. E, se tudo der certo, quem sabe, a ideia era confirmar ali na reforma. Vamos ver, de repente dá, né? Falta bem pouquinho para eles então. Confirmandos, segunda, amanhã então, segunda e quinta, às 18 horas, nossa instrução de confirmandos. Quarta-feira, o nosso culto. E no sábado, a partir de que horas? A partir de 9 horas da manhã. Então, nós teremos o nosso bazar aqui, comunidade do Auer, lá junto com principalmente a Marilene e o Carlos, que tem trabalhado aí na ação social. Nós vamos realizar o bazar aqui na nossa comunidade. Então, fica o convite para aquelas pessoas que queiram vir aí comprar roupas baratas e também auxiliar assim o trabalho da ação social. Os irmãos e irmãs que queiram ajudar também, então falem com a Marilene e o Carlos, eles estão à frente aí do trabalho da comunidade. E no próximo final de semana, então, no sábado também, às 19h30, o nosso culto semanal. Era isso? Tá? Qualquer informação do bazar, então, falem com o Carlos e a Marilene, que eles têm aí as informações para passarem. Desejo que Deus abençoe este nosso domingo, bonito, ensolarado, a nossa semana também seja abençoada. Nós vamos ainda ouvir um hino final e nos cumprimentamos aqui na saída. Bom domingo a todos.
da salvação, que suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faze-nos com fieldade caminhar em retidão. Quando então tu nos levares deste mundo, ó salvação,